de 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo de número 58, por gentileza. Enquanto você procura, eu quero aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. O diácono Leonardo foi a ponte para estarmos aqui. Somos grandes amigos já há algum tempo, né, meu irmão? Muito obrigado por essa oportunidade, pelo convite. Você é um grande amigo que Deus me deu na caminhada. Eu quero levar para todos sempre até a glória do Senhor, amém? Deus seja louvado. Pastor Raimundo, muito obrigado, pastor, pela recepção. Que Deus abençoe o Senhor, toda a tua casa, toda a tua família, amém? Glória a Deus. O pastor também Martins, que está trabalhando junto com o pastor Leonardo, do departamento do Pai. Deus abençoe o Senhor, pastor Martins. O pastor Zé de Paula também, Deus abençoe o Senhor. Demais obreiros, membros da casa do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Estou aqui, meus irmãos, debaixo da obediência do meu pastor Vandinho, ou Wanderson Silva, que ele nos liberou para estar aqui nessa noite. Nós congregamos ali no Jardim Carlos Lourenço. Ele pediu para saudar os irmãos. Os irmãos recebem? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Ali no fundo também, a minha esposa, né? Ela é um pouco baixinha, não estou vendo ela daqui, né? Mas é a mais bonita, não só de Campinas, do mundo inteiro, meu irmão. Amém. Que Deus abençoe, meu amor. A nossa filha está ali no fundo também, já com as outras crianças. Amém. Você achou o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo de número 58? Amém? Glória a Deus. Prometo ser sucinto e rápido naquilo que o Senhor queira falar conosco. A palavra do Senhor diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quero ler mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você que pode, com a tua Bíblia aberta, sente-se no seu devido lugar neste momento. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quando eu estava em oração, pedindo a Deus uma palavra para poder compartilhar com os irmãos aqui nesta noite, de tudo que já foi falado, de tudo que já foi mencionado, os louvores que aqui já foram entoados, que o Senhor já falou aos nossos corações desde o princípio. Nós vemos que o pastor ele leu uma passagem introdutória, muito convicta, em Atos no capítulo 17. Depois o irmão Gabriel deu uma saudação em Marcos no capítulo 5. Depois veio a irmã aqui e leu 2 Crônicas no capítulo 7, no versículo 14. Depois veio o irmão e leu aqui Mateus no capítulo 12. Todas as palavras introdutórias para o meu e para o seu coração, que eu tenho certeza que se você pudesse se alimentar nesta noite, você já teria algo para você guardar e fazer um esboço para você estar lendo, meditando durante a semana. Mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos, quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, nós vemos que o apóstolo Paulo ele faz uma afirmação de promessa. Ele faz uma afirmação e com convicção daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Missionária Rosa, muito feliz de ver a senhora aqui, que Deus abençoe a senhora, glória a Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo usa o Espírito Santo, o apóstolo Paulo naquele momento. E a carta de Coríntios, quando ela foi escrita, ela estava com certa dinâmica para os irmãos, porque nós tínhamos ali dois problemas. O primeiro problema era o problema externo, e o segundo problema era o problema interno. Uma carta que foi escrita cerca de 55 a 59 anos depois de Cristo, na cidade de Éfeso, pelo próprio apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nós vemos que Paulo, ele estava na cidade de Corinto. Assim, quando ele chega da cidade de Atenas, no versículo 11 ainda de Atos, do capítulo 18, a palavra nos ensina e nos orienta que Paulo ficou com os irmãos naquela cidade por cerca de 1 ano
e 6 meses, pregando a palavra para os irmãos. E a palavra, irmãos, nos ensina que o apóstolo Paulo ele precisava orientar os irmãos acerca de algumas coisas que estavam acontecendo na congregação de Corinto. E eu disse aqui que nós tínhamos 2 problemas. O primeiro era o problema externo e o segundo era o problema interno. O primeiro problema externo trata-se que a cidade de Corinto era uma cidade portuária e de grande relevância comercial, e tinha ligado nela 2 portos. O primeiro era o de Cencreia e o segundo era o de Liqueu, a 2,5 km do norte. A vida econômica da cidade era determinada pelo comércio, negócios financeiros, produções artesanais e etc. A cidade ela também era muito formosa por as suas depravações morais. O termo Corinthiazomai era o termo usado para se referir como agir como Coríntio. Isso era um sinônimo de imoralidade, ou seja, era uma cidade imoral. E quando se usava-se esse termo, estava falando que fulano ou ciclano era um cidadão de Coríntio, ou seja, ele era um cidadão imoral. Na cidade ainda também de Coríntio, tínhamos o templo da Afrodite, que ficava no Acrorinto, uma montanha mais de 575 metros de altura. E nessa cidade, nesse Acrorinto, nesse templo, tinha mais de 1000 sacerdotisas que ofereciam ali então culto a essa deusa. E o engraçado, meus irmãos, que quando nós estudamos um pouco mais a profundo a história de Corinto, alguns teólogos chegam a afirmar que a cidade de Corinto tinha cerca de 450 a cerca de 750 a 800 mil habitantes. E destes números, 1000 eram sacerdotisas, mulheres que ofereciam os seus serviços no templo, e depois, ao cair do dia, elas desciam para a cidade para poder oferecer os seus serviços imorais, ou seja, da prostituição. Num pano de fundo, este era o problema que nós tínhamos quando Paulo estava escrevendo a carta de Coríntios. Esse era o problema externo. Agora nós temos aqui um problema interno, ou seja, um problema com os irmãos na congregação. E algum dos principais problemas, irmãos, que o apóstolo Paulo estava enfrentando com os irmãos ali, então, era o primeiro, acerca do partidarismo, que os irmãos estavam agora se relacionando com o problema de partidarismo. Nós encontramos isso ainda no capítulo 1 de Coríntios. No capítulo 1 e no capítulo 12 nós também temos ali a disputa de sabedoria mundana versus a sabedoria de Deus. Os irmãos estavam querendo apresentar a sua sabedoria humana. Tínhamos também no capítulo 5 e no capítulo 6 a questão da imoralidade sexual. Eu disse aqui que nós tínhamos um termo aonde que os irmãos ali eram conhecidos por causa da sua imoralidade. Nós tínhamos também no capítulo 7 a questão do casamento e do celibato, a questões relacionadas à liberdade no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11. O culto cristão, que se trata também da nossa ceia, que está relacionada no capítulo 11 de 1 Coríntios, acerca dos dons espirituais, no capítulo 12, no capítulo 13, acerca do verdadeiro amor, Paulo ensina aos irmãos da igreja de Corinto. Profecias e língua, no capítulo 14, a ressurreição, o passado, o presente e o futuro, no capítulo 15, aonde nós lemos no versículo 58, do primeiro versículo até o último versículo, se trata deste assunto. Só que a carta de Coríntios, meus irmãos, ela começa numa introdução com acerca do partidarismo, porque ela está lá no capítulo 1, a partir do versículo 10, mais ou menos, do versículo 17, porque Paulo, ele vai dizer, ainda no versículo 11, que ele foi informado pela família de Cloe, acerca da contenda dos irmãos que estava tendo na igreja de Corinto.
No capítulo 12, Paulo ele questiona os irmãos, porque tem alguns que estão dizendo: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Só que o apóstolo Paulo ele não se agrada nada disso. Talvez os irmãos estavam achando que ele ia se agradar por questão do partidarismo. Eu tenho uma boa palavra, eu tenho uma boa oratória, eu prego bem, eu canto bem, eu evangelizo bem. Só que o apóstolo Paulo ele pega e fala: vamos parar com isso. Porventura, lá no verso 3 ele vai falar: está Cristo dividido? A pergunta que o apóstolo Paulo fala para os irmãos: foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados no nome de Paulo? Quando Paulo faz esses questionamentos, ele está querendo introduzir na mente da congregação de Corinto que a nossa esperança não está no homem, não está no irmão da direita ou no irmão da esquerda. Veja bem que eu não estou falando de nós desprezarmos aquilo que o Senhor colocou na nossa caminhada. O que eu estou dizendo é que a nossa esperança deve estar somente em Cristo Jesus de Nazaré, porque foi Ele que morreu na cruz por mim e foi Ele que morreu na cruz por você. Talvez, meu querido irmão, seja por isso que tenha muitas pessoas que hoje em dia estão desanimadas de cultuar, de louvar, de glorificar ao Senhor. Por quê? Porque colocam as suas confianças em homens, em pessoas. E pessoas, meus irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores. No nosso primeiro erro, a pessoa vai falar: olha lá, você errou, olha lá, você pecou, olha lá, você falhou. Ou talvez você vai olhar para uma pessoa que ela tem um tremendo exemplo, ela tem um bom testemunho, mas aquela pessoa, quando ela vier errar, você vai falar: mas se fulano errou, quem sou eu? Se fulano errou, eu estou desanimando, a partir de hoje eu já não vou fazer mais nada. Irmão, por gentileza, pare com isso no nome de Jesus. Não foi fulano e nem ciclano que morreu numa cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Cristo. Versículo 13 de 1 Coríntios. Glória a Deus. Eu estava conversando com o irmão hoje e ele falou: Breno, eu me tornei ateu. Hoje isso no meu trabalho. E ele falou para mim: Breno, eu me tornei ateu por um simples motivo. E eu falei: por qual motivo, meu amigo, que você se tornou ateu? Ele falou: quando eu estava com cerca de 16 a 17 anos de idade, eu estava passando por um momento de depressão, de angústia e de tristeza. Então eu fui procurar uma igreja. Que igreja que você foi? E ele me disse: eu fui numa igreja católica. E quando eu chego nessa igreja católica, eu angustiado, eu estava a ponto de tirar a minha vida. Eu tinha acesso à arma. Muitas das vezes eu peguei a arma e apontei na minha cabeça e queria atentar contra a minha própria vida. Olha, irmãos, este homem ele fala que ele chega na igreja, ele pede ajuda, ele pede socorro. E os homens mais velhos dentro daquela igreja, eles vão falar para ele: olha, você é tão novo, você é tão bonito, você é tão forte, o que você está fazendo aqui na igreja? Deixa de frescura, vai embora e vai viver a tua vida. Olha-se bem, irmão, ele veio para procurar ajuda, ele veio procurar abrigo. Só que dentro da igreja, ele olhou para o homem que lançou uma palavra contra ele. Embora ele não tinha conhecimento teológico, embora ele não tinha uma base sólida, embora ele não tinha uma fé sólida ainda, meu irmão Leonardo, e os homens lançaram aquela palavra para ele, e ele se retraiu, ele se fechou, ele pegou o ódio daqueles que pregam a palavra, irmãos. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. E hoje, quando nós estávamos tendo essa conversa, eu falei para ele: veja bem, que culpa tem Deus de tudo isso que aconteceu na tua vida? Que culpa tem Deus se um homem te desprezou? Você olhou para o homem. Se talvez lá atrás você tivesse olhado para Deus, a sua perspectiva seria outra. E naquele momento os olhos dele encheu de lágrima. Um homem com quase 70 anos de idade, eu vi que o Espírito Santo colocou uma certa esperança no coração dele. Não importa, irmão, se ele é ateu, não importa que religião que ele seja, o meu Cristo convence o homem do pecado, do justiça e do juízo. Porque é isso, meus irmãos, que o Espírito Santo faz com nós. Ele pega todo aquele, irmão, que não é, e coloca uma nova vestimenta, dá uma nova vida, para que essa pessoa venha se desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós.
Eu tenho certeza, irmãos, que nem todos aqui talvez veio de um lar cristão. Eu, por exemplo, eu saí de uma igreja, eu saí de uma família onde eles estão todos católicos. Ninguém era cristão na minha família. A partir do momento que eu vim, o Espírito Santo foi me usando, ganhando um, ganhando outro. Hoje, então todos estão? Não, nem todos estão. Mas eu acredito que uma hora o Espírito Santo vai alcançar todos. Eu tenho certeza que aqui você tem uma história de vida. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio pode ter alguém que antes estava nas drogas, estava no álcool, roubava, fazia um monte de coisa, um monte de serviço pela humanidade e pecava-se contra Deus, mas graças a Deus a misericórdia e a bondade de Deus te alcançou e você está aqui nessa noite louvando e glorificando a Ele, porque é isso, meus irmãos, é o amor de Cristo sobre essas nossas vidas. E quando o apóstolo Paulo ele está ensinando essas coisas aos irmãos da igreja de Corinto, irmãos, ele vai decorrendo até ele chegar no verso 30. E quando ele chega no verso 30, irmão, ele fala algo lindo, ele fala algo maravilhoso. Ele fala assim: mas vós sois dele. Vós sois dele. Agora ele vai quebrar essa cerca do partidarismo no meio. Ele vai tirar da mente dos irmãos e vai falar assim: vocês não são de Apolo, vocês não são de Saulo, vocês não são de Cefas, vocês são dele, vocês são de Cristo Jesus. Isso está no verso 30. A qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por favor, nesta noite repita comigo: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa palavra, meu irmão, falou fortemente ao meu coração, porque eu fiquei olhando como que o apóstolo Paulo ele teve uma sabedoria, uma sensibilidade por intermédio do Espírito Santo de tratar um questionamento que não é fácil de você tirar isso da mente das pessoas. Os irmãos que aqui estão, os pastores que aqui estão, nós sabemos que quando as pessoas tomam partidarismo dentro da congregação, não, eu gosto deste pastor, eu gosto desse irmão, eu só vou quando ele prega, eu só vou quando ele canta, não, eu só vou evangelizar se fulano estiver junto. Isso é um problema dentro da igreja. Só que o apóstolo Paulo ele vem ensinar todas essas questões, e ele vai falar da questão da sabedoria, da justiça, da santificação e da redenção, terminando o capítulo 1. E essa sabedoria, meus irmãos, temos uma instrução no livro de Tiago, no capítulo 3 e no versículo 17, que diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois ela é pacífica, depois ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e muito menos sem hipocrisia. Muito menos sem hipocrisia. Observe-se que nós estamos falando de uma sabedoria não humana. Estamos falando de uma sabedoria que procede de Cristo Jesus. E a sabedoria que procede de Cristo Jesus não é uma sabedoria humana, um entendimento humano. Ela atravessa fronteiras, porque ela é pacífica, porque ela é moderada, porque ela é tratável, porque ela é cheia de misericórdia, porque ela tem bons frutos, parcialidades e não tem hipocrisia. A sabedoria de Deus é divina. A sabedoria de Deus, homem nenhum entende. A sabedoria de Deus, homem nenhum pode compreender, meu irmão. A sabedoria de Deus, ela é algo que está além ou aquém daquilo que nós podemos imaginar ou pensar, ou da forma que você bem entender. Só que nós também temos a justiça, e nós temos uma instrução ainda no próprio capítulo 3, só que no verso 18 agora, que Paulo vai falar: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitem também a paz. Agora nós temos também a instrução da santificação. A santificação, nós temos uma instrução em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 14, que diz: porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. E agora, Hebreus no capítulo 12, no versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santificação é algo importante no nosso meio. A santificação, meus irmãos, ela precisa estar diariamente junto conosco.
ao acordarmos, ao irmos para a faculdade, para a escola, para o trabalho, pagar um boleto na lotérica, o que seja, a santificação precisa estar no nosso olhar, a santificação precisa estar nos nossos lábios, a santificação precisa estar na nossa vestimenta, a santificação precisa estar no nosso testemunho, a santificação, meus irmãos, precisa ser o nosso estilo de vida. Mas eu não vou me afundar nesses detalhes, eu quero chegar aqui nesse outro ponto, a quarta parte, que é a redenção. A parte da redenção, nós temos uma instrução no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23 e no versículo 24, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe-se que Paulo está desmantelando toda a cerca daquele partidarismo. Agora no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 13 e no versículo 14, ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Deus, do seu Filho amado, em que nós temos a redenção, a saber, o perdão de nossos pecados. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso. Quando nós olhamos por mais detalhes, a palavra, irmãos, que aqui é usada para resgatou, é uma palavra que no original se diz apolitrosis, e ela significa livrar o cativo pelo pagamento de um resgate. E a palavra para transportar, irmãos, ela significa transportar, levar de um lugar para o outro, significa transferir, aleluia. Eu sei que talvez nessa noite, como que eu disse, talvez você não nasceu num lar cristão. Se você fazer uma análise da tua vida, aonde estava você há 5 anos atrás? Aonde estava você há 10 anos atrás? Aonde você estava, meu irmão, talvez no mês que nós estamos agora, de outubro do ano passado? Quem era você em Cristo Jesus? Aonde estava você? Que tipo de palavra saía dos seus lábios? Que tipo de atitude você transparecia para sua esposa, para o seu esposo? Que tipo de filho era você dentro da tua casa? Como que você respeitava os seus pais? Você, pai, como que você respeitava os seus filhos? Como que você tratava a tua esposa? Como que você tratava o teu esposo? Quem era você dentro de uma escola? Quem era você no funcionário, lá no teu ambiente de trabalho? Qual era o seu tipo de atitude? Observe-se que quando Jesus Cristo chega, Ele transporta, Ele nos tira da imundícia, Ele nos tira das trevas, Ele nos tira, irmão, de toda circunstância onde nós não valíamos nada, e agora nos coloca na sua maravilhosa luz. Agora Ele nos coloca num lugar, irmãos, aonde nós somos feituras suas, somos uma nova criatura, porque, irmãos, aquele pecado que estava em nós, agora já não está mais, porque o Espírito Santo te alcançou, o Espírito Santo te convenceu, e olha você aqui nesta noite, louvando, glorificando, exaltando o Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida, aleluia. E nesta noite eu quero já fazer uma aplicação para você. Eu não sei como que você entrou, e também, meu irmão, eu também nem quero saber, mas uma coisa eu sei: aquele mesmo Senhor que fez uma chamada no passado na tua vida, é o mesmo Senhor que está aqui nesta noite, falando no meu e no teu coração, aleluia, que a promessa continua de pé. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo eternamente, aleluia. A promessa continua de pé, a palavra do Senhor, meu irmão, ainda não passou. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida, aleluia. Que nessa noite você possa receber ânimo, que nessa noite você possa receber graça, você possa receber misericórdia, porque Ele está aqui segurando na tua mão, não deixando você parar, não deixando você desistir, porque Ele te fortalece nessa noite. Talvez você falou: eu vou entrar nessa noite, vou sair da mesma forma,
Não vai não, irmão, porque isso foi o inimigo que colocou na tua mente. Nós estamos reunidos no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo de Deus. E aonde tem o Espírito, irmão, aí há liberdade. E que nessa noite você possa receber da parte de Deus, você possa receber renovo, você possa receber força, você possa receber graça, você possa receber misericórdia, você possa receber leveza da parte de Deus. Se a tua mente está bagunçada nessa noite, o Senhor vai colocar paz na tua mente. Se o teu coração está conturbado, nessa noite o Senhor vai colocar paz no teu coração, no nome de Jesus. Caia por terra toda obra do inimigo, caia por terra toda obra das trevas. Receba o que vem do alto, receba o que vem do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença dele no nosso meio nessa noite. Eu sinto a presença porque ele é maravilhoso. E muitas das vezes nós queremos parar, irmão, por alguns momentos, por algumas certas coisas que acontecem na nossa vida. Só que quando nós olhamos, irmãos, nós fazemos uma perspectiva da nossa vida, será que vale a pena voltar aonde nós estávamos? Será que vale a pena voltar aonde nós estávamos? Talvez você chegou aqui nessa noite pensando: nossa, mas quando nós estávamos servindo ao Senhor, aparentemente lá era melhor. Aparentemente eu tinha mais dinheiro. Aparentemente eu tinha mais fama. Aparentemente eu era mais chamado para estar nos churrascos. Aparentemente eu tinha mais convite para estar no meio da galera. Mas só que é somente aparentemente, irmãos. É somente aparentemente, porque lá era trevas. Porque lá era escuridão e eu preciso correr porque as horas já se vai. E quando nós lemos a primeira carta, irmãos, do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, versículo 10, ele diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Permaneça na maravilhosa luz no nome de Jesus. No versículo 10 ele diz: vós que em outro tempos não era povo de Deus, mas agora você é povo de Deus, que não tenhas alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia da parte de Deus. Observe, irmão, que como a palavra ela vai tratando no nosso coração. Observe que como é que a palavra, irmão, ela vai dando ali, irmãos, a direção para os obreiros da casa do Senhor, para todos aqueles que foram chamados para cumprir com o propósito da parte de Deus. Meu irmão, e uma coisa é certa, irmão: estar na presença de Deus, nem todos os dias você vai ter ânimo. Nem todos os dias você vai acordar e vai falar assim: acordei, mundo, eu acordei, hoje eu sou o cara. Talvez um dia você vai acordar falando isso: não, hoje eu acordei, hoje eu estou bem. Você vai querer cantar, você vai querer pregar, você vai querer evangelizar. O departamento do Pai vai querer visitar a semana inteira. Mas só que vai ter dia que você vai falar: meu Deus, eu queria ficar na cama hoje. Ah, Pai, será que eu tenho que trabalhar mesmo? Ah, Senhor, será que eu tenho mesmo que ir para o culto, Senhor? Será que eu tenho que cumprir mais esse ritual? Ah, Senhor, será que eu tenho que cumprir com essas obrigações? E são sentimentos, irmãos, mas são sentimentos tratados. São sentimentos que estão em nós, mas parece que não é nós que controlamos, porque é um sentimento da alma. É um sentimento que, irmãos, por mais que nós lemos, por mais que nós oramos, por mais que nós jejuamos, nós estamos propícios a todo tipo de sentimento. Mas basta como nós reagimos perante esse tipo de situação. Basta como nós reagimos perante todos esses tipos de sentimentos que chegam até nós. É por isso que o apóstolo Paulo ele ainda deixa na carta de Efésios, no capítulo 6, as instruções, irmãos, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E quando Paulo, irmão, está tratando toda essa questão ainda no livro de Coríntios, irmãos, no capítulo 4, ele vai falar no versículo 1, ele vai falar assim: que os homens nos considerem como os ministros de Cristo e mordomos do mistério de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, que é usada, que o apóstolo Paulo está orientando os irmãos aqui em Coríntios, ministros, irmãos. Essa palavra, ela no grego, ela quer dizer ruperetes. Isso significa remadores do último porão.
Remadores do último porão, quem eram, irmão? Na época do apóstolo Paulo, todos aqueles irmãos que eram escravos, eram colocados nos navios e descia na parte mais baixa do navio, e lá ele pegava outro remo e era colocado uma corrente na sua mão, e lá ele tinha que remar até chegar no destino final, aonde que eles queriam. Alguns também se voluntariavam para trabalhar, para pagar as suas dívidas. Alguns irmãos, eles iam também para lá para poder ganhar dinheiro, ganhar os seus sustentos. E a Bíblia fala que ministro é um remador do último porão. E nós sabemos, irmão Leonardo, que o trabalho do Pai não é um trabalho fácil. Nós sabemos que é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. E aqui, irmãos, eu já quero aproveitar e fazer um convite para você. Talvez que você está na tua casa, você passa a semana inteira tranquilo, entre aspas, entenda o que eu quero dizer. Se você sentir no teu coração, irmãos, ajude o departamento do Pai. Irmãos, ajude o departamento do Pai, porque é um departamento carente. É um departamento que precisa de homens e mulheres para ganhar almas, irmãos. Existem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, só que muitas das vezes não tem ninguém, irmão, para fazer uma visita nos lares. Nós sabemos que o trabalho do Pai, ele trabalha muito com essa questão de trabalhar no lar, de trabalhar junto com as famílias. E é isso que nós também fazemos lá no Jardim Carlos Lourenço. Irmãos, e tem pessoas que chegam pedindo oração pra gente. Tem pessoas que chegam e falam, por favor, você pode ir na minha casa. E tem pessoas que nem são cristãos, irmãos, mas que sabem que nós visitamos a casa deles e pede para que nós visitamos. Ontem mesmo, irmãos, tem um casal que nós visitamos e eles nem eram cristãos, mas eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque eles estavam precisando. E pasme aqui, eles estavam numa questão de ansiedade, numa questão de depressão. E eu faço um convite para você, você que é cheio do Espírito Santo, você que está na maravilhosa luz, você, irmãos, que falou para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Ajude o irmão Martins, ajude o irmão Leonardo nessa obra do Senhor, irmão, porque o nosso trabalho do Senhor Jesus Cristo não é em vão, como disse o apóstolo Paulo. É um trabalho, irmãos, que eu gosto de falar, que também é um departamento de missão, só que um departamento de missão secreto, é um departamento de missão mais interno, é um departamento, irmãos, onde você não vê elefantes levantados, onde você não vê, olha lá ele fazendo, olha que bonito. Não, irmãos, eles são ministros do último porão, eles estão visitando casa, eles estão visitando famílias, irmãos, e ninguém está vendo, mas o Senhor Jesus Cristo está vendo. O Senhor Jesus Cristo está dando força, o Senhor Jesus Cristo, irmão, está dando graça para estes homens. E também nessa noite, irmãos, não é só para eles, é também para toda a congregação aqui nessa noite. Você que entrou aqui, você que está trabalhando no departamento da família, você que está trabalhando no departamento do Pai, você que trabalha no departamento de missões, você que está fazendo evangelismo, você que rege os jovens, você que rege o círculo de oração, você também é um ministro de Cristo, você também é um remador, continua remando, pega o teu remo na tua mão e rema, 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 você não pode parar. Eu sei que você entrou aqui nessa noite falando que você está cansado, que você quer parar, mas eu deixo te falar uma coisa, se você parar de remar, vai ficar mais pesado para o pastor, vai ficar mais pesado para o outro pastor, vai ficar pesado para o outro, o destino vai ficar mais longe de ser alcançado. Mas nessa noite eu te convido, remadores de Cristo, pega o teu remo de novo e continua a remar. A chegada é logo ali, a chegada é logo ali, não para de remar. Cristo nessa noite está te dando força, Cristo nessa noite está te dando graça, aleluia. Eu sei que tem um espinho na carne, eu sei que você passa por dificuldade, eu sei que você passa luta financeira, luta psicológica, mas nessa noite a graça de Deus basta sobre ti. Nessa noite o Espírito Santo te fortalece. Se você está caído nessa noite, o Senhor vai te colocar de pé, aleluia. Se você está desanimado, o Senhor te alegra nessa noite, mas você não pode parar de remar. Eu sei que o mar está bravo, eu sei que as ondas estão batendo no teu barco, mas continua remando, porque você parar de remar, as ondas vai te cobrir. E nessa noite eu te falo, toma o teu remo nas tuas mãos, ministro de Cristo, e reme até chegar o destino. Não pare de remar. Nós somos ministros do Senhor. O Senhor te colocou aonde você está porque Ele confia em ti. Se você acha que está pesado, se você acha que está difícil, olhe para a promessa que Cristo fez na sua vida.
Olhe para a promessa que Cristo te fez. Pare de olhar para o passado. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de falar que você não vai conseguir. Se você, irmão, não fosse conseguir, Deus não te chamaria de ministro. Se você não fosse conseguir, Deus não tinha te chamado. Mas Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe da tua força. Ele sabe até onde você pode ir. Quantas vezes, irmãos, eu também já passei por isso. Quantas das vezes nós falamos assim: não, hoje vai ser meu último culto. Olha nós aqui cultuando de novo. Quantas vezes nós falamos: não, hoje vai ser minha última regência e vai acabar o culto e eu vou entregar. Olha nós aqui regendo de novo. Não, vai ser minha última visita, jogando com o Leonardo. Quantas e quantas visitas nós já não fizemos? Vai ser meu último evangelismo, eu vou entregar no departamento de evangelismo. Vai ser minha última pregação. E quantas das vezes nós pregamos de novo após nós falamos que seria o último? Quantas das vezes nós fizemos de novo. E você olhou para trás e você falou: aquela seria a última. E toda vez que você fala que a última, você não parou. Sabe por quê? Porque a força não vem de ti. A força não é sua. A força não é uma força humana. É uma força celestial. É uma força soberana. É uma força que homem não entende, que homem não compreende. É força, irmãos, que nós recebemos na alma. É aquela força, irmãos, que alimenta a nossa estrutura e nos faz ficar de pé. É uma força, irmãos, que nos faz olharmos além daquilo que nós podemos enxergar. Pelos olhos da fé, pelos olhos da graça, irmão, nós vamos chegar no nosso destino. O destino que eu falo, irmão, não é as coisas terrenas. O destino que eu falo é as mansões celestiais. Você não pode parar, irmãos. Assim como nós lemos aqui: portanto, os meus amados irmãos, sedes firmes, sedes constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A tua recompensa não é de homem, a tua recompensa não é de Deus. A tua recompensa será o teu nome escrito no livro da vida, falando: vinde benditos de meu Pai, entra nas regiões celestiais. Aleluia. Eu espero por essa promessa, eu espero por esse dia, eu espero enxergar a face do meu noivo, eu espero, meu Senhor, rasgar esta nuvem, meu irmão, e chamar o meu nome. Aleluia. Quantos querem escutar o seu nome ser tocado, irmãos, no livro da vida? Dão glória a Deus, dão aleluia, porque nessa noite Deus te dá força. Aleluia. Fique de pé comigo, por gentileza, que eu quero orar contigo. Meus irmãos, eu lutei e relutei com o Senhor, que eu queria trazer uma outra palavra. Eu queria, irmãos, mas o Senhor me prendeu neste texto, me prendeu neste contexto, me prendeu nesses versículos. E eu sei, meu irmão, que nessa noite o Senhor Ele está tratando com a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Porque quando eu estava orando, meu irmão, Deus, o Senhor estava falando para mim que tem pessoas muito entristecidas, irmãos. E estão recebendo tristezas que nem sabe de onde vem. Talvez você na sua casa está com tudo certo, está com o carro na garagem, está com a vida financeira boa, a vida sentimental está boa, mas você foi acometido com uma tristeza que você nem sabe de onde veio. Você simplesmente só deu o desejo de parar. Simplesmente o desejo de parar, simplesmente assim, do nada. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite falando: sedes firmes, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. A recompensa é do Senhor sobre a tua vida. A recompensa é celestial, meu irmão, a minha irmã. A recompensa os homens não podem te oferecer, mas Cristo pode te oferecer. E eu sei, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai curar essa ferida que está no teu coração nesta noite. Você tem colocado as suas orações e você tem achado que não tem passado, irmão, dos céus. Mas o Senhor Jesus Cristo falando: eu tenho escutado as suas orações, eu tenho escutado o teu clamor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos.
Porque quando você falou para o Senhor: Senhor, será que o Senhor está me escutando? Será que o Senhor está escutando o meu clamor? Eu já não tenho mais palavras para te oferecer em minha oração. Eu já não tenho mais palavras, eu já não sei mais como que eu vou falar contigo, Pai. Só que o Espírito Santo, sem você saber, Ele intercedeu por você com gemidos inexprimíveis. Ele pegou aquela lágrima que correu no canto dos seus olhos e levou até o trono da graça. E Ele pegou essa lágrima que foi levado em forma de oração e está falando nessa noite: eu sondei o teu coração, minha filha. Eu sondei o teu coração, minha filha. E nessa noite eu estou aqui para curar essa tristeza. Oremanda lava suremanda la shuremanda lava sério. Oramanda la shuremanda e cama la surecai. A graça de Deus está sobre nós nessa noite. A graça de Deus está curando almas aqui nesta noite. Aleluia. A graça de Deus está nessa noite transbordando sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. A tua oração será respondida. A tua oração será atendida. Aleluia. O Espírito Santo está neste momento, aleluia, te abraçando. Sinta o abraço agora do Espírito Santo. Sinta agora o abraço do Espírito Santo. Aleluia. Olha Jesus aí te tocando. Aleluia. Olha Jesus aí te curando as tuas feridas. Olha Jesus falando: estou colocando nas tuas mãos o teu remo de novo para você remar. Você precisa continuar remando, porque as feridas que foi te acometida, Ele já te curou. Ele já te curou. Você vai sair daqui revestido nessa noite. Você vai sair daqui revigorado na presença do Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, irmão, consolando a cada um de nós. Ele está dando força para os obreiros continuar na jornada. Ele está dando força para a juventude. Ele está dando força para o ciclo de oração. Ele está dando força para toda a membresia nesta noite, porque a graça dele é sobre nós. O Espírito de Deus é sobre nós. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Pai, nessa noite eu quero orar, Senhor meu Pai, pelo meu irmão. Eu quero orar, Senhor meu Deus, meu Pai, pela